Te queremos mais, Jesus. Nós queremos mais de Ti, te conhecer mais. Eu só quero você. Aleluia. Quero você. Jesus. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sobre o mar, quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Que homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis ele vai te ver. Quando chama esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passado não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se as águas do passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo,
Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. O que você veio buscar nesta noite? Você veio adorar o Senhor e engrandecer o santo nome do Senhor. Se você entrou por essas portas com esse intuito de adorar, de engrandecer o nome do Senhor, tenha certeza e convicção de uma coisa: você não irá sair daqui sem a sua vitória. Porque o Senhor já tem falado contigo através dos louvores, o Senhor já tem falado contigo através da sua palavra, e Ele está aqui. A presença do Senhor, ela se manifesta aqui neste lugar de uma maneira poderosa. Se você ainda não está sentindo essa presença, clame por Ele, chame por Ele, e você vai passar o mar vermelho que tem atravessado na sua vida. Esse mar vermelho que está na sua frente, ele não é e nem vai ser o motivo que vai lhe parar na caminhada. Ele não é e nem vai ser o motivo de você não receber a vitória. Porque maior é o que está comigo e com você. E esta noite nós viemos buscar este maior, e o nome dele é Jesus. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei da Glória. O teu problema é muito pequeno para esse Jesus, porque a palavra dele diz que não há nada que Ele não possa fazer. Tudo é possível ao que crê. Se você veio nesta noite saindo da sua casa, porque você crê que esse Senhor Jesus pode fazer algo na tua vida. E este é um momento especial agora, de orarmos pela nossa família. E você que está nos vendo pelas redes sociais, faça o seu pedido de oração, que iremos nessa noite orar pela sua família, e você verá o grande milagre de Deus na sua vida e na vida dos seus. Porque Deus é maior e está conosco. Curve sua cabeça nesta noite e vamos interceder a Ele com o mesmo espírito de adoração, clamando por Ele, chamando por Ele, e Ele vai conceder a tua vitória. Eu tenho convicção disso, meus irmãos, porque a presença do Senhor neste lugar aqui é forte. A presença é forte e nós queremos que você sinta esta presença. E Ele está aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso grande e eterno Pai, Deus forte, Deus poderoso, Deus conosco. Estamos aqui, Senhor, como humilde servo teu, Pai, para te pedir, ó Deus, a tua misericórdia para conosco. Está aqui, Senhor, na tua igreja amada, os teus filhos que adentraram por esta porta, vieram, Senhor, talvez com um pedido, Senhor, no seu coração, na sua mente, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. E nós cremos, Senhor, que o Senhor já falou com cada um de nós. E nós cremos também, Senhor, que não iremos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Que iremos sair daqui, Senhor, com a certeza de vitória que o Senhor há de derramar pelas nossas vidas e pela vida dos nossos familiares. Senhor, queremos nessa noite interceder pelos familiares dos teus que estão aqui, Pai, e aqueles que nos vê pelas redes sociais. Talvez, Senhor, estejam passando por momentos tão turbulosos, por momentos tão difíceis, por vendavais, mas sabemos, Senhor, que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E os teus pensamentos sobre nossa vida, sobre nossa família, são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de nos dar um fim que desejamos, Senhor. E o que nós desejamos é estar na tua presença. E o que nós desejamos, Senhor, é ver nossos familiares rendendo-te a ti, Pai, te adorando, te exaltando e reconhecendo que tu és o Senhor sobre suas vidas. Pai, queremos interceder nesta noite por filhos que talvez estejam no mundo das drogas. Olha, Deus, talvez para o olhar da humanidade, talvez seja difícil demais sair daquela situação. Mas, Deus, nós cremos no Deus do impossível, que para ti não há nada impossível.
que Tu podes mudar, Senhor, qualquer situação, qualquer vício de drogas, o Senhor pode reverter e trazer essas pessoas para Te adorar, Senhor, porque Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Pai, queremos Te clamar agora, Senhor, pelos leitos de hospitais. Talvez estejam cheios, Pai, mas queremos interceder por essas vidas que se encontram nos leitos de hospitais. Que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, e os livre de todo mal, e os tire deste leito, e dê vitória à Tua família. Eu quero Te apresentar também nesta noite, Senhor, por um pedido de oração, por um pequenino, Senhor. Um pequenino que Tu falas, Senhor. O pequenino, Senhor, que é do Teu reino. Um menino, Senhor, com 1 ano de idade, o sobrinho, Pai, da Tua filha que está aqui conosco. Eu quero Te apresentar a sua vida, Pai, para que o Senhor derrame da Tua unção, do Teu poder sobre aquela criança, e transforme a sua vida, Pai, e que ela possa, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode mudar aquela situação. E nós cremos neste poder, e nós cremos neste amor, Pai. Deus, envia os Teus anjos ali, Pai, e faz a obra, completa a obra, dá vitória à Tua filha. Mães que têm intercedido também, Deus, pelos seus filhos que se encontram afastados, Senhor, que talvez tenham desistido desta caminhada, mas queremos interceder por elas, Pai, também. E nós temos a certeza, temos a convicção que o Senhor tem ouvido as suas orações, o Senhor tem ouvido as suas súplicas, e nós cremos, meu Deus, que no momento certo o Senhor há de pelejar, e o Senhor há de dar a vitória à Tua filha. Senhor, aquela mulher que também tem intercedido, Deus, pelo seu esposo, ó Deus, derrama da Tua graça, dá forças, meu Pai, para resistir, dá forças, Senhor, para continuar nesta caminhada e clamando por Ele, e que ela tenha vitória e a certeza, Deus, que um dia Ele há de Te aceitar, Ele há de reconhecer que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, e que Tu mudas, Senhor, toda a história deste mundo. Pai, eu também Te clamo, Pai, nesta noite, por todos que estão aqui, que entraram, Senhor, por esta porta com um pedido a Ti. Ouve, ó Senhor, as suas orações, ouve, ó Senhor, as suas súplicas, e derrama da Tua Shekinah sobre suas vidas. Isso é o que Te pedimos, Deus, e certo da vitória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por este poder.
fez enfermidade desaparecer e já fez o inimigo fugir de você. Um calor tão glorioso continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Eu vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. E desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, são embora. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Aí no meio o fogo cai, e toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Graus e puro fogo santo e poder. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, igreja, sempre glorificando ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? A presença do Senhor está muito forte aqui nesse ambiente, né, irmãos? É muito bom, né? Sentir a presença do Pai, sentir a presença daquele que deu seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo, Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Amém? Agora nós vamos continuar cultuando ao Senhor e adorando com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vou ler aqui em Provérbios 3, o 9 e o 10, que diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus largares. Amém? Quando ele fala aqui para a gente honrar o Senhor com nossas primícias, ele fala aqui do dízimo. E no dízimo aqui na Bíblia quer dizer fidelidade, quer dizer uma obediência, você devolver ao Senhor aquilo que é dele. Lá em Malaquias 3:10 diz: trazeis todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. E o segundo é a oferta. A oferta na Bíblia quer dizer prosperidade. E quando você está ofertando, você está plantando, você está semeando. Quando você semeia, você está ajudando a manter a casa do Senhor. Você está ajudando o Instituto Connect, que tem abençoado muitas vidas. Muitas pessoas que achavam que não tinham condições de poder fazer um curso, de poder se profissionalizar, está sendo possível através da sua semente, através do seu dízimo e através da sua oferta. Então que nessa noite você venha ofertar ao Senhor com alegria, aquele que não tem deixado faltar nada, nem para mim, nem para você. E você que está aí, com o coração desejoso em ofertar ao Senhor, mas nesse momento se encontra sem condições, saiba que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir.
E a sua palavra diz que nunca havia um justo desamparado e nem a sua descendência mendigaram pão. Agora curve suas cabeças e vamos orar. Chama os obreiros. Você também que está em casa pode ofertar através do Pix. Vai aparecer aí na tela. Pai Santo, Pai de amor, Pai querido, estamos aqui, Pai, para orar por cada irmão, Senhor, que está aqui neste lugar, que vai ofertar, Senhor, para o mantimento da tua obra, da tua casa, Paizinho, sabendo que o Senhor não precisa, porque o Senhor é dono do céu, o Senhor é dono da prata, o Senhor é dono do ouro, Pai, mas a tua casa precisa, Pai. Continua abençoando, continua multiplicando os seus celeiros, Pai, que nunca venham faltar, Paizinho, aqueles que estão desejosos, Paizinho, de um trabalho ainda não tem, que o Senhor, Paizinho, abra, Paizinho, portas e portas de emprego, Paizinho. Que o Senhor, Paizinho, venha abençoar pessoas que têm o seu comércio, Paizinho. Que o Senhor venha multiplicar, Paizinho, cada vez mais e mais. Olha, Pai, tira toda preocupação que estiver na mente do teu servo, que está preocupado com algo que está devendo, que irá pagar. Porque o Senhor é o Deus de provisão. O Senhor é o Deus de já. Nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, maravilha. Pai seja convosco, amém? Mais uma vez, deixa eu dar aqui alguns avisos. O primeiro, antes dos avisos, eu gostaria de saber as pessoas que estão nos dando a honra da sua visita, estão nos visitando nessa noite. Eu gostaria que você pudesse levantar a sua mão, por gentileza, se você puder. Estou vendo ali um grupo de pessoas aqui também. Aqui desse lado também, bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus, né? Nós queremos honrar vocês. A Sandra, a diaconisa Sandra, junto com a Ana Cláudia, vou entregar para vocês uma lembrança, para vocês poderem levar. Pode levantar a mão mais uma vez, para que elas possam identificar. Tem aqui um grupo aqui, Ana Cláudia, aqui desse meu lado direito, do lado esquerdo, lá atrás também, Sandrinha, aquelas duas lá atrás, tá? E aí você pode entregar também. Enquanto eles entregam, deixa eu só
aproveitar e perguntar aqui quantas pessoas, responda para você mesmo, quantas pessoas estão conosco no programa de leitura anual da Bíblia Sagrada. Responda isso para você mesmo, tá certo? Não precisa responder para mim, não. Quem está no programa anual de leitura da Bíblia, né, nós já terminamos o livro de Gênesis, nós estamos agora em Êxodo, e quem já fez a leitura hoje, já está em Êxodo capítulo de número 19. Tá? Êxodo capítulo de número 19. E quando cantou aquela canção que falava de abertura do Mar Vermelho, e aí você lê o texto bem recentemente, fica muito mais forte dentro de você, né? Quem está no programa anual de leitura leu isso ontem, a abertura do Mar Vermelho. Tem sido muito bom, e eu quero encorajar pessoas que porventura começaram e pararam. Pessoas que ainda não começaram e não estão no plano anual de leitura da Bíblia Sagrada. Entre, eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais você. Quer ver uma coisa? Como que era o nome do sogro de Moisés? Quem sabe? Jetro, né? Alguém já gritou por ela, irmã Marli, diaconisa Marli. Coisa boa, né? Nós sabemos. Agora, Jetro chegou para Moisés e deu um conselho para ele, né? Foi levar a família de Moisés, quem leu isso, leu hoje. Foi levar a família de Moisés para ele, a sua filha, que era a esposa de Moisés, e os filhos de Moisés. Como era o nome dos filhos de Moisés, quem sabe? Um era Gerson e o outro, quem sabe? É só pegar aqui a Bíblia e a gente dá uma olhada. Mais um, eu vou deixar isso como tarefa. Um era Gerson e o outro alguém manda para mim depois no privado. Porque ele foi e deu um conselho, porque percebeu que Moisés estava um pouco saturado, não é nem que Moisés estava saturado, mas ele ficaria saturado. Então Jetro disse, eleja então pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas que possam ajudar você a conduzir o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50. E Moisés ouviu aquilo e ele aplicou. A gente lendo a Bíblia vai aprendendo muito, então quero muito encorajar você para entrar ou para retornar. Existem muitas facilidades hoje, gente, muitas. A gente pode fazer isso ouvindo, por exemplo, né? Tem gente que está fazendo ouvindo. Eu conheço criança que está no plano anual de leitura da Bíblia, está ouvindo, e ela está sendo, com certeza, muito abençoada pelo Senhor. Entre no plano anual de leitura da Bíblia, nós temos uma meta para esse ano de 2022 espiritual, que é o ano da intimidade profunda com Deus, e ele tem 3 pilares. O primeiro deles é esse que eu falei, que é a leitura da Bíblia Sagrada toda. O segundo é a oração. Todas as terças-feiras, às 3 da tarde, nós temos o Vida Profunda em Oração. Começa, como eu já disse, às 3 da tarde. E está sendo tão maravilhoso, Deus colocou inclusive no coração do evangelista Alexandre ministrar sobre mordomia cristã. E aí, às vezes, a gente pensa que mordomia é ficar bem tranquilo, e a ministração tem sido numa visão, uma aplicação muito profunda. Quem tem vindo tem sido muito abençoado. Eu estive terça passada e ele falou sobre a mordomia cristã relacionada ao tempo na oração. E foi muito bom mesmo. Quero encorajar você, porque além do momento de oração, que é um dos pilares para viver essa vida de intimidade profunda com Deus, nós temos também essa ministração sobre mordomia cristã que o evangelista Alexandre está fazendo. Na quinta-feira, não sei se você sabe, mas nós temos um sopão, Rubens, toda quinta-feira, começa às 5 da tarde. Nós atendemos aqui uma quantidade de 100, 150 famílias, nessa média, né, diaconisa Leandra? Nessa média, assim, 150 famílias que pegam sopa, levam para casa, se alimentam. A gente faz isso com muito amor. E retornou. E se você quiser ser um abençoador com tempo, com trabalho, da maneira que você quiser e Deus colocar no seu coração, você pode ajudar. Pessoas têm sido abençoadas e nós fazemos isso com muito amor. Falando de quinta-feira, nós temos o culto de avivamento. E temos também uma novidade para as quintas-feiras de fevereiro. Próxima quinta eu estarei ministrando a palavra do Senhor com a graça de Deus. E depois, em fevereiro, nós teremos também quintas-feiras diferentes e bem dirigidas, melhor dizendo, para o tema do culto, que é avivamento, cura e libertação. E Deus vai se utilizar de algumas pessoas. Tem como colocar o vídeo, Nils? Aí já está prontinho, se puder. Eu vou agradecer bastante. Então, quero muito encorajar você também, que de repente não está ainda vindo na quinta, ou estava vindo e não está mais vindo, para você poder participar, porque tenho certeza que Deus ele vai continuar operando em sua vida. Enquanto ele prepara lá o vídeo das quintas, no sábado, 8 da manhã, tem consagração.
um dos pilares também é o jejum. E quando a gente jejum, obviamente que a gente também está consagrando a nossa vida. Sábado, 8 horas da manhã, pelo Facebook, tem a nossa consagração. No domingo, pela manhã, vai ter EBD, tá certo? Escola Bíblica Dominical. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vai ter Escola Bíblica Dominical, presencial, exclusivamente para o próximo domingo. Vai ser a aula de encerramento do módulo passado, mas eu quero convidar todas as pessoas também que estarão conosco no próximo módulo, que vai ser também Carta aos Coríntios, volume 2. Então você pode e deve vir. Vai começar às 9 da manhã e vai ser muito importante a sua presença aqui. Quem participou do passado, Igreja abrisse em João, a Bíblia em João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 52. João 8, a partir do versículo 52. Se você não tem a Bíblia, tem aqui também no telão, você pode acompanhar ou compartilhar com alguém que está do seu lado. Eu sei que tem alguns visitantes, você pode ajudar a pessoa que está do seu lado também. Amém? Diz assim a palavra de Deus, um versículo, a partir do versículo 52. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônios. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes ser alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que és? Jesus respondeu. Agora Jesus respondendo. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Certamente vós não o conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a tua palavra. Vosso pai Abraão exultou por me ver um dia, viu e alegrou-se. Vou repetir esse versículo. Vosso pai Abraão exultou por me ver um dia, viu e o alegrou-se. Disseram-lhes os judeus: ainda não tem nem 50 anos, como viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu vou repetir esse último versículo, porque ele é muito forte. E o nome de Jesus está sendo glorificado aqui. 58 diz assim: em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, isso é Jesus falando sobre ele, eu sou. Deixa eu dizer uma coisa para você, para iniciarmos a ministração dessa noite. O eu sou, Jesus Cristo, ele está aqui. Ele esteve desde o princípio, antes
durante e depois, e será eternamente. E quando Jesus ele começa a se apresentar ali para os judeus, ele se apresenta de uma forma, da mesma forma Deus se apresentou anteriormente, como eu sou, como grande, como poderoso. E é esse Deus que está aqui. É Jesus Cristo que habita entre nós. É Jesus Cristo que está no nosso coração. E o eu sou, aquele que está aqui, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu gostaria muito que nesta noite você se concentrasse em Jesus, porque Jesus é aquele que pode tudo. É aquele que pode mudar a história. É aquele que pode curar. É aquele que pode libertar. E nessa passagem aqui, os judeus começavam a questionar Jesus, porque os judeus sempre questionaram Jesus. E não é diferente hoje em dia. Quantas pessoas questionam Jesus, questionam o poder de Deus, questionam se ele existe ou não, se ele pode ou não. E Jesus ali, ele começa a se apresentar aos judeus. E ele diz assim, olha, como pode? Eles dizem, né, os judeus, como pode? Você não tem nem 50 anos. Como que Abraão, que viveu há 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo, te viu? E ele disse, porque eu sou. E hoje Jesus, ele fala para mim e para você, eu sou na sua vida. Eu sou na sua história. Eu sou na sua família. Eu sou no seu trabalho. Eu sou nas suas noites. Porque muitas vezes a gente não tem tido, né? Muitas pessoas não têm tido paz à noite, mas ele é o Deus da paz. Jesus é aquele que enche o nosso coração de vida e de alegria e que nos traz paz. E desde o início aqui nós estamos adorando esse Deus vivo, Jesus que pode todas as coisas. E Ele está aqui. Então abra o seu coração para receber de Jesus. Por mim eu não posso te dar nada. Por mim eu não tenho nem capacidade de estar aqui na frente. Eu subo aqui com muito temor no meu coração. Porque falar de alguém que está lá fora, falar de talvez de uma doutrina lá fora, falar de algo no trabalho seja muito fácil. Mas quando você, como uma pessoa tão pequena, que nós somos pequenos, o Senhor te coloca para falar sobre Ele, sobre a palavra dEle, isso tem que causar em nós, em todos nós, um temor e uma reverência. E é sobre isso que eu venho falar, porque Jesus, ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Sabe quando a gente pensa, né? Meu Deus, hoje eu estou só, eu estou me sentindo abandonada. Eu quero te dizer, Jesus nunca te abandonou e ele não te abandona. E quando os judeus começaram a questioná-lo, porque todo mundo que serve a Jesus também é questionado, todo mundo que serve a Jesus também é perseguido. E com Jesus não foi diferente. Jesus é o nosso maior exemplo. Então Jesus, ele foi abandonado, ele foi perseguido, ele foi morto sem ter nenhum pecado. E nós, como discípulos de Jesus, vamos sofrer dores parecidas. Eu não vou dizer as mesmas dores, porque ninguém aqui vai ser crucificado. Mas nós sofremos também perseguições, acusações. Nós sofremos por amar a Jesus. Nós sofremos por tantas coisas. Mas o que é mais forte para mim e para você é que em momento algum Jesus nos abandona. E hoje Ele se levanta neste lugar para dizer, eu sou na sua vida, eu sou na sua casa, eu sou na sua família, eu sou nessa igreja. E agindo Deus, quem impedirá? E aqueles judeus, eles começavam a questionar, porque de fato Jesus, quando ele estava falando com os judeus, ele não tinha 50 anos, como a palavra diz. Como que você diz que viu Abraão, se Abraão viveu há 2000 anos atrás? E eles começam a questionar Jesus. E é muito natural que isso acontecesse. Se você for pensar com os olhos humanos, como que eu posso falar que eu conheci alguém e vi alguém que nasceu há 2000 anos atrás? É incongruente. E os judeus falaram, poxa, peraí, você não tem nem 50, porque Jesus tinha ali entre 30 e 33 anos. E ele disse que viu Abraão, que conheceu Abraão, e disse mais, que Abraão o viu, e quando o viu, se alegrou. Isso é a certeza que Jesus é.
é a certeza que Ele não se limita a tempo. Ele está no passado, Ele está hoje aqui e Ele cuida do teu futuro. E não é qualquer pessoa que cuida do teu futuro, é o eu sou. Quando Ele diz eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou, Ele é o adorado das nações. O eu sou é aquele que muda histórias. O eu sou é aquele que preenche um vazio que muitas vezes tem dentro das pessoas e que eles tentam preencher com tudo, mas não conseguem. Como já foi dito aqui no altar, existe um vazio dentro de cada ser humano, que é do tamanho de Jesus. E enquanto Ele não preencher esse espaço, nada e nem ninguém preenche. E é por isso que muitas vezes nós vemos lá fora as pessoas correndo atrás de tantas coisas. E às vezes consegue um carro novo, uma casa nova e muda para o beira-mar, ou consegue um emprego novo, ou consegue tantas outras coisas lá fora. Mas o vazio permanece. Mas o vazio existencial está lá. E as pessoas começam a buscar outras e outras coisas. Às vezes é um vício, às vezes é um remédio para dormir, porque aquele vazio está lá dentro. Mas Jesus, o eu sou, nessa noite Ele vem com salvação. Ele vem para preencher vazios que homem nenhum pode preencher, que casamento nenhum preenche, que filho nenhum preenche. O Senhor, Ele nos dá uma família. E glória a Deus por isso. Ele nos dá filho, e glória a Deus por isso. Mas existe um espaço que Ele quer preencher dentro de você. E Ele quer preencher completamente. Jesus, nessa noite, Ele diz que Ele não quer dividir o espaço da tua vida com ninguém. Ele tem que ser soberano nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar, nas suas decisões. O eu sou, Ele quer tomar conta de você. E Ele quer o espaço dEle por completo dentro de você. Sabe por que às vezes a gente sente ainda as mesmas coisas que sentiam quando não tinha Jesus, sentíamos quando não tínhamos Jesus? Porque nós entregamos parte das nossas vidas a Ele. Quando Ele nos convida à entrega por completo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Mas antes, assim como nós já fazemos aqui e fizemos nessa noite, nós vamos ouvir uma canção que fala exatamente sobre o nome de Jesus. E nessa canção eu gostaria que você entendesse que o nome de Jesus, ele é muito poderoso. E que você precisa utilizar esse nome como o nome que está acima de tudo e de todos. E que é poderoso para qualquer situação. Eu gostaria que você louvasse, sentado mesmo, mas se concentrasse na letra. E meditasse comigo. E entendesse que o eu sou fala contigo. E que Ele é poderoso. Vamos louvar? O nome de Jesus é poderoso. Se puder colocar a letra. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. De Jesus levanta os mortos. O nome de
Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sará os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor, em teu nome, tudo acontece. O teu nome é poderoso para sarar feridas. O teu nome é poderoso para libertar. O teu nome é poderoso para tudo, Senhor. E nós reconhecemos a tua grandeza e a grandeza do teu nome. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. O teu nome é poderoso, Senhor. O grande eu sou é poderoso. O grande eu sou está neste lugar. O grande eu sou está dentro de você. O grande eu sou peleja as tuas guerras. O grande eu sou está à frente da batalha. O grande eu sou te trouxe neste lugar para dizer que Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. É interessante que além dessa passagem que nós lemos aqui, Jesus ele se apresentou, ou Deus ou Jesus, no decorrer da Bíblia Sagrada como eu sou. E eu queria destacar uma passagem que inclusive nós falamos aqui sobre ela hoje, que é exatamente na abertura do Mar Vermelho, que é quando Moisés ele vai se apresentar a Faraó. Moisés ele se achava muito pequeno, né? Moisés ali ele estava sem saber como se apresentar diante de Faraó. E aí ele começa a perguntar para Deus, Deus, eu vou até Faraó, falar com Faraó, mas quando eu chegar lá, como que eu vou fazer para falar com Faraó? Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou, chegar diante de Faraó e falar que eu estou ali e que eu fui encaminhado por ti, Deus, para falar com ele? E é interessante que nessa passagem também, Deus fala com Moisés exatamente como ele ia se apresentar ali. Eu gostaria que vocês lessem lá comigo em Êxodo 3, versículo 13, a partir do 13. Diz assim, então disse Moisés a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Isso é muito forte. Moisés, ele estava ali diante de um desafio enorme, de um gigante, de uma autoridade maior. E ele pensava, meu Deus, quando eu chegar lá, como que eu vou me apresentar? E quem eu vou dizer que tu és? E aí Deus fala para ele, quando você chegar lá, você diz que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Isso é muito forte, sabe por quê? Hoje Deus fala para mim e para você, nós temos um dono. E Ele é o dono da nossa vida. E Ele é o nosso eu sou. Todas as vezes que Deus te enviar, todas as vezes que Deus te direcionar, todas as vezes que Deus te mandar, não temas, porque o eu sou é contigo. Quando Moisés ficou com temor, porque como que ele seria ouvido por Faraó? Ele ia levar uma mensagem muito dura. Que era depois, vieram as 10 pragas, e aí depois a abertura do Mar Vermelho. E Moisés temeu. O Senhor, nessa noite, Ele fala para mim e para você, você não precisa temer nada.
nenhuma situação e nem ninguém. Sabe por quê? Quando você vai, você está com o teu Deus, o teu Pai. E quando nós estamos com o Senhor, Ele é maioria. E quando Ele mandar falar, você fala. E quando Ele mandar fazer, você faz. E aqui existe uma ordem de Deus para Moisés. Ó, vai lá, se apresenta, eu vou contigo. E quem conhece a história sabe que Moisés, ele falava, olha, eu não sei falar. Porque muitas vezes a gente se vê assim, nossa, Deus está mandando, né, eu falar, Deus está me dando um comando, eu tenho essa direção, mas eu me sinto tão pequena para falar, eu tenho tanto medo de ter essa direção e falar, mas quando a gente entende que Deus, Ele direciona passos e direciona também as nossas palavras, a gente não tem o que temer, porque Deus, Ele dá a direção, Ele dá a palavra, Ele dá o comando, e Ele é quem toca e é Ele quem convence. E aí ele diz, olha Moisés, você pode ir porque eu estou contigo. Você pode ir, não precisa temer, porque o eu sou vai contigo. Nós não estamos sós. Em nenhuma batalha da nossa vida nós estamos sós. E aqui novamente a gente vê uma passagem bíblica agora em Êxodo, que Deus se apresenta a Moisés e diz, não temas, pode ir porque eu vou contigo. Eu estou à frente, né? Eu sou teu Deus. E eu vou guardar, eu vou livrar, eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas eu vou falar através de você. Deus é aquele que ainda fala através de profetas. Deus é aquele que usa pessoas para falar. A gente às vezes não entende o que a gente está sentindo dentro de nós, mas tenha certeza, é o Espírito Santo testificando. Quando você receber uma palavra que é de Deus, quando você orar como Moisés fez e Deus falar diretamente com você, não temas, porque é Ele que se responsabiliza. Isso é uma bênção, porque quando a gente sobe para falar de Jesus, nós temos o respaldo de Jesus. Quando Deus manda, é Ele que se responsabiliza. E se Ele manda, a gente obedece. E Moisés, mesmo temendo, mesmo diante de um gigante que era para ele, está ali, né? Em frente a Faraó, sabendo que ele era pesado de língua, como ele disse, né? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas mesmo assim ele foi. Porque Deus ama o filho obediente. Quando o Senhor dá um comando e a gente obedece e faz, Ele ama. Então aqui nós podemos ver mais uma vez na Bíblia o Senhor se apresentando como eu sou. Então a primeira passagem que a gente viu foi exatamente Ele falando lá em João que Ele conheceu Abraão. Não causa uma certa estranheza para a gente também? Onde foi que Jesus teve esse encontro com Abraão? Quando foi que Ele se deparou com Abraão? E Jesus diz aqui em João, na passagem que a gente leu, que Abraão se encontrou com Ele e se alegrou. E a gente que conhece a palavra pensa assim, bem, realmente Abraão viveu bem antes de Jesus. Quando foi que Abraão se encontrou com Jesus e quando foi que ele teve ali um encontro e se alegrou, né? E fez ali algo extraordinário. Só para contextualizar, para quem não sabe, Abraão, ele sempre foi muito obediente a Deus. Certa vez Deus falou para Abraão, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele teve um comando. Deus falou para ele, ó Abraão, larga tudo e vai para um lugar que eu vou mostrar. Isso não é fácil. Vendo a história é muito bonito, vendo a história é interessante, né? Mas quando Deus falou para Abraão, ele tinha 75 anos. Imaginem comigo, uma pessoa com 75 anos, aí Deus diz assim, olha, larga a tua terra, a tua parentela, e agora você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quem teria coragem de fazer isso, não é verdade? Quando Deus falou isso a Abraão, Abraão estava num lugar de descanso, num lugar de conforto, porque a nossa parentela e a nossa casa e a nossa terra representa isso. E muitas vezes a gente está ali apegado com as nossas coisas, apegado, né, com a família, apegado com tantas coisas. Aí vem uma ordem de Deus. Olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Abraão fez? Simplesmente ouviu, obedeceu. Pegou as suas coisas, os seus bens e foi para um lugar que ele nem sabia. Por isso que Abraão é tido como o pai da fé.
Porque a partir do momento que ele entendeu a voz de Deus, ele obedeceu o comando que Deus deu, ele pegou tudo, e isso não é fácil para ninguém. Quem mora longe da família e longe de parentes, dos parentes, e num lugar distante, vem para um outro lugar, sabe que é difícil. É sofrido. Você larga tudo. Nos momentos em que você precisa, numa festa, né, no Natal, no Ano Novo. A gente tem muita gente que não é daqui e que está aqui. Não é de Recife, de Pernambuco, mas veio de outro lugar. E sempre esse sentimento de não pertencer, e isso segue quem sai da sua terra e da sua parentela. E Abraão, quando ele ouviu aquilo, ele simplesmente obedeceu. Por isso que Deus olhou para Abraão e viu que Abraão era um homem de muita fé. E falou: olha, Abraão, por você ter tanta fé, eu vou te fazer pai de multidões, de nações, né? Você vai ter o dom da multiplicação, porque Deus viu um coração de fé. Abraão ouviu e obedeceu. A gente precisa desenvolver essa fé no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família. Porque a partir do momento em que Deus dá uma ordem, a partir do momento que Deus mostra um caminho, a partir do momento que Deus dá uma direção, a gente tem que abraçar isso e crer. Assim como Abraão fez. A história é bonita, a história é empolgante, mas para ele foi muito difícil. Imagina uma pessoa com 75 anos, ouvir uma direção de Deus, abandonar tudo e ir. Não é fácil, mas ele tinha uma certeza. O eu sou estava com ele. O eu sou iria conduzi-lo. O eu sou ia mostrar o lugar. Mas era um momento de muita incerteza. Quando nós estamos diante da direção de Deus, quando nós estamos diante da obediência do Senhor, Ele está conosco. E a direção que Ele der, você pode fazer, porque Ele está guardando, Ele está livrando e Ele está direcionando. E Abraão, ele pega e sai e vai para uma terra que Deus mostrou no futuro, mas ele foi com tudo que ele tinha. E novamente Deus, ele tem um encontro com Abraão e vai testar a fé de Abraão. Mas Deus já sabia quem era Abraão. Porque não é qualquer pessoa que larga tudo. Não é qualquer pessoa que move em fé e obedece o que Deus manda. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaque, ele já sabia que Abraão ia dar, porque Deus sabe tudo. Mas ele queria ensinar para mim e para você que vale a pena servir, vale a pena confiar, vale a pena depositar e vale a pena crer que tem um Deus que comanda tudo e comanda a minha vida e a sua vida. E ali é tão interessante que quando Abraão, ele vai entregar Isaque, é um momento muito precioso que eu quero que você acompanhe comigo. Deus, ele é tremendo, ele faz coisas assim que a gente fica impressionado com o poder dele, como ele move, como ele faz, e a gente precisa mover também nessa mesma fé. Em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículo 6. Só para contextualizar nesse capítulo, e a maioria das pessoas sabem, Deus, ele vai e pede o filho de Abraão, Isaque. E Abraão, ele obedece novamente. E diz a palavra no versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Aqui é uma outra passagem na vida de Abraão. Depois dele ter abandonado, né, a terra, a parentela, ter seguido a direção de Deus, agora Deus de novo se encontra com Abraão e diz, Abraão, eu quero seu filho.
E o que é mais impressionante na história é que Abraão, ele novamente, como obediente que era, como um homem de fé que era, ele nem questiona. Ele diz, não, eu vou pegar aqui o meu filho, né, a lenha, o fogo, o cutelo, e nós vamos ali para o sacrifício. E sobe pai e filho. O pai sabia que iria sacrificar o filho não. E aí Isaac pergunta, pai, está aqui a lenha, né, o fogo, o cutelo, mas eu não consigo ver o sacrifício. E aí Abraão responde, Deus proverá meu filho. Quando a gente não vê o que Deus está fazendo, quando a gente não entende como que vai ser a solução dada por Ele, a gente tem que falar sempre no nosso coração, Deus proverá. Porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Abraão aqui, ele tinha uma direção de Deus, ele sabia que ele teria que sacrificar o próprio filho. Mas lá no fundo, ele sabia o Deus que ele cria. E ele sabia que quando não tivesse resposta, nem para dar para o seu próprio filho, porque como é que ele ia dizer, olha, eu vou te sacrificar? Ele diz assim, meu filho, Deus proverá. Nessa noite Deus fala para mim e para você, filho e filha, Deus proverá. Ele sempre vai prover. Ele é o Deus da provisão. E Abraão aqui, ele não disse, não, eu vou subir com você, mas o sacrifício é você. Ele diz assim, filho, Deus proverá. E é tão interessante isso, porque tanto Abraão era muito obediente, e o filho também era. Porque quando Abraão sobe com Isaac, ele amarra o próprio filho para o holocausto. Imagina você como filho, provavelmente se fosse eu ia falar, não mãe, não pai, pelo amor de Deus, vou sair correndo aqui. Mas Isaac vai ali para o holocausto, né? E ele vai e amarra. Vamos continuar a leitura, né? Que diz assim, respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. Ou seja, ele estava ali já, gente, vê a cena. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que seja pai e mãe, não teria a capacidade de fazer isso. Eu falo por mim. Nós que somos pais e mães, como você pegar, né, o seu próprio filho e ali amarrar? Imagina a dor de Abraão. Mas ele estava ali na obediência, né? E aí ele pega, amarra a mão, pega o cutelo para imolar o filho. Aí é o momento que aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor brada, Abraão, Abraão. E Abraão responde, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estenda a tua mão sobre o rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o seu filho, o seu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Tudo que está no Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo que está aqui aponta para Jesus. Quando Jesus, lá em João, disse que viu Abraão, e Abraão o viu e se alegrou, é porque aqui o animal representa exatamente o que Jesus faria por mim e por você. Jesus falou a Abraão, não faça isso, porque Deus não se alegra em sacrifício humano. Deus não se alegra em sacrifício de animais. A gente não precisa de nenhum sacrifício como esse. Mas Jesus estava falando ali e mostrando que Ele era antes, é hoje e vai ser sempre. E naquele momento ali, Deus aparece ali através da aparição de um anjo e Deus fala com Abraão, não faça isso com o teu filho, porque o que eu tenho para a tua descendência é multiplicação, é paz, é vida. Quando Deus, Ele pediu filho, Ele já sabia que Abraão era capaz de fazer. Porque Abraão sempre foi um filho da obediência, o filho da obediência. Nós precisamos obedecer.
Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos amar Jesus. E creia, Jesus nunca vai pedir o seu filho. Ele não faz isso. Deus não vai te pedir um filho. Mas às vezes Ele pede outras coisas. Ele pede o seu tempo, Ele pede a sua adoração, Ele pede o teu amor. Ele pede a tua entrega. Ele pede a tua família. Para que você confie nele, para que você caminhe com Ele. E é tão lindo isso. Porque quando Abraão olhou, ele viu ali o animal que seria para o holocausto. E ali, Deus estava dizendo assim: Abraão, não sacrifica o teu único filho não, mas eu sim vou sacrificar meu único filho por muitos. Deus estava apontando ali, sabe o quê? A história que você conhece. Mais para frente, Deus ia mandar o seu único filho. E Deus não poupou Jesus. Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou Jesus. Porque o sacrifício foi um sacrifício grande, foi morte, e morte de cruz. Para mim, por mim e por você. Sabe para quê? Para você ter vida. Quando eu olho a história de Abraão, eu fico muito, até emocionada, porque eu vejo um homem que sempre esteve disposto a fazer tudo por Deus. Ao ponto de até entregar o seu próprio filho. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz o seguinte, que tudo se resume em um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que Deus espera de mim e de você? Que primeiro a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes de palavra a gente diz que ama a Deus acima de todas as coisas, mas na prática a gente coloca muitas coisas e pessoas no lugar de Deus. Em tese, a gente fala: Senhor, eu te amo, né? Tu és tudo para mim. Mas, muitas vezes, as pessoas desistem da própria vida por causa de uma separação, por causa de um abandono. Porque perdeu o emprego, né? Daí não vem mais adorar, porque afinal de contas agora, né, está ali sozinho, não tem um emprego, e a gente vai abandonando a Deus. Quando eu olho para Abraão, eu vejo um homem que de fato colocava Deus em primeiro lugar, e isso fazia toda a diferença na vida dele. E quando ele aqui, né, mostra para mim e para você que ele entregaria o próprio filho, ele também está dizendo assim, Deus falando para mim e para você: como Abraão fez, faça você também, me ame em primeiro lugar. E uma certeza que nós temos: ele nunca vai pedir um sacrifício como esse. Mas o amor tem que vir em primeiro lugar por Deus. Sabe porque as pessoas, às vezes, por terminar um casamento, ou porque um filho até falece, que acontece, ou porque muda, ou algo parecido assim, se desespera, porque não entendeu que quando a gente tem Deus em primeiro lugar, Ele nos é suficiente. E Ele é suficiente. Por isso que a Bíblia diz: me ama, né? Deus falando: ama a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. Me ame acima de todas as coisas. E depois, você precisa se amar. Porque a partir do momento que você se ama, você vai amar o próximo como você se ama. O que gera uma disfunção nas nossas vidas? A gente muitas vezes ama mais as pessoas do que a Deus. Coloca pessoas no lugar de Deus, ou coisas no lugar de Deus. Ama mais o próximo que a nós mesmos. Isso não dá certo. Vai gerar um problema na sua vida, na sua família. Porque o mandamento é primeiro Deus, e Ele acima de tudo. Depois, você se reconhece como filho e se ama. Se valoriza como filho, como alguém que de fato Deus escolheu para um propósito. E depois, da forma que você se ama, você vai amar o próximo. Às vezes as pessoas não se amam e vai amar o próximo. Aí coloca o próximo no lugar que não é para estar. E coloca muitas vezes o próximo no lugar de Deus. Isso é disfunção. Vai gerar solidão, vai gerar angústia, vai gerar um monte de problema. A gente precisa entender que tudo se resume em um só mandamento: amar a Deus. Então eu te peço, se esse amor ainda não cresceu dentro de você, começa a orar e falar com o teu pai. Porque assim como Abraão, ele tinha Deus acima de todas as coisas, assim como Moisés tinha Deus acima de todas as coisas, nós precisamos desenvolver relacionamento para ter Deus acima de todas as coisas. Depois, entendendo que você é filho e filha, você vai começar a se valorizar como pessoa. Porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Isso é muito forte.
Não é qualquer pessoa que habita dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você. Quando a gente entende isso, Ele é consolador, Ele é a companhia, Ele é a resposta. E Ele começa a crescer. Hoje aqui, por muitas vezes, a gente sentiu a presença de Deus aqui. E sentir a presença de Deus é exatamente isso, é dentro de nós queimar. Você começa a sentir algo tão diferente, é o teu Deus que habita dentro de você. Isso é muito forte, porque o eu sou, ele está dentro de você. Abraão, Moisés, eles não tiveram esse privilégio. O Espírito Santo via sobre eles. Hoje, depois de Jesus, morte de cruz, depois ele ter se entregue por mim e por você, ele habita dentro de nós. Ama a Deus, se ame como filho, se valorize como filho. E depois, como você se ama, você vai amar o teu próximo. Como você se ama, você vai estender a mão para o teu próximo. É isso, é amar a Deus, amar o próximo como você se ama. A gente às vezes não se ama e quer amar o outro. A gente às vezes não ama a Deus e quer amar o próximo. Esse amor não vai ser construído na rocha, entende? Qualquer vento vai destruir, tudo vai acabar. Agora, quando a gente entende que o eu sou, ele é o primeiro, ele é o amor da nossa vida, literalmente. Ele é o grande, ele é o tudo. Sem ele nós não podemos nada. Esse amor começa a crescer dentro de nós e a gente começa a pensar, Deus, eu de fato sou uma escolhida, um escolhido teu. Sabe o que é isso? É algo fantástico. E muitas vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas para viver o que Deus tem para a gente. Muitas vezes a gente precisa ser obediente. Essa semana eu estava conversando com a irmã Marli, ela me lembrou um fato. Ela falou, eu me lembro de, há 10 anos, que você estava lá na minha casa, foi lá, né? E aí eu acho que era um aniversário. E você falou uma coisa lá que eu penso hoje para a minha vida e muito. Eu tenho pensado. Não tem problema falar não, né? Porque é uma coisa mais minha, inclusive. E que é um testemunho, inclusive, que eu vou dar hoje. E aí ela disse assim, que eu falei, eu peço muito a Deus para ter mais tempo para me dedicar a Ele e à obra. E essa foi a minha oração por muitos anos. Porque eu cheguei a trabalhar 3 turnos. Isso é desumano. Ninguém merece trabalhar 3 turnos. Mas o dia a dia, a urgência da vida, as necessidades, às vezes te impõem um ritmo tão acelerado que você nem percebe. E eu não deixava de fazer obra não, porque eu já sou pastora há 17 anos, então assim, eu nunca deixei de fazer. Mas não era na vontade e na intensidade que eu tinha, porque eu sabia que o que me preenchia e o que me completava era o meu chamado e o propósito que Deus tinha para a minha vida. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falava, meu Deus, eu tenho um chamado, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, como você também. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus tem um propósito para a sua vida. Só que eu me via tão atarefada e com tantos afazeres, eu falava, Senhor, abre uma porta. Porque eu preciso fazer a obra. Eu preciso me dedicar mais, eu preciso. E é interessante que hoje até tem a Tamaia está aqui, ela foi minha aluna. Volta e meia veio um aluno meu. Como a Geise também foi, para quem não sabe, né? Elas eram da mesma turma. E eu comecei a dar aula num cursinho que a maioria das pessoas que dão aula aqui de direito tem muita vontade de ministrar aula lá. E eu comecei a dar aula nesse cursinho. E eu me via de domingo a domingo dando aula em faculdade, em cursinho, e isso ia rodando numa velocidade incrível. E cada vez que eu pegava uma turma, me davam mais turmas, e isso ia me envolvendo naquilo, né? Eu amava lecionar, eu sempre fiz isso com muito prazer, muito amor, né? Mas era muito acelerado. E eu estava vendo que eu estava de domingo a domingo. E teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu já até testemunhei isso, algumas pessoas podem até já ter escutado. Eu tinha uma turma, eu tinha 3 turmas para delegado, 3 turmas, manhã, tarde e noite, no mesmo cursinho. Então, eu dava aula, almoçava por lá, dava aula à tarde, lanchava e dava aula à noite.
E um dia, nesses turnos, ou seja, eu passava o dia todo lá. Almoçava, jantava e passava meu dia todo no cursinho. Lógico que isso não todos os dias, mas tinha um dia que eu ficava os 3 turnos. E um dia eu estava exatamente descansando, tinha um sofá na sala dos professores, eu encostei, porque, humanamente falando, eu estava muito cansada. Imagina você falar para 3 turmas. Não é fácil, né? Muitas horas e sem parar, muito conteúdo. E eu estava deitada, foi quando eu escutei mesmo o Espírito Santo falando comigo, eu não te criei para isso. Foi forte assim. Eu não te criei para isso. E foi assim, né? Aí eu, Senhor. E eu comecei a falar, Deus, eu sinto isso. Eu não nasci só para isso. Não é que eu não tenha que trabalhar, eu trabalho. Não é que eu não tenha que me esforçar, eu me esforço. Não é que eu tenha que fazer, eu faço, eu trabalho. Eu não estou incentivando ninguém a parar de trabalhar. Não é isso, é uma experiência que eu estou contando. E naquele dia, eu fui para casa. E aí eu conversei com o Valério. Falei, eu vou diminuir. Eu comecei assim, eu vou diminuir o ritmo. Porque eu não fui criada para estar de domingo a domingo trabalhando. Porque do jeito que eu estou indo, nem o que eu estou ganhando, eu estou conseguindo usufruir. É um negócio tão louco. Né? Eu não tinha nem tempo. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. E aí eu comecei a entender que eu precisava dar alguns passos para viver aquilo. Eu ainda não tinha uma resposta de Deus, mas a partir do momento que Ele falou, não te criei para isso, eu já tinha uma certeza. Eu tinha que mudar minha vida. Eu tive a convicção. Eu preciso mudar. Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente vai tocando. Não é para ir tocando. Se Deus já falou, se Ele já direcionou, faça. Faça. E aí eu fui aos poucos. Eu falei, pronto, eu vou pegar e vou sair e vou ficar só na pós-graduação, porque eu pensei, né, vai dar para pelo menos ter ali um dinheiro. Comecei a me programar. E comecei a sair logo do meu vínculo de 10 anos de carteira assinada, e realmente tudo eu orava, eu não fui saindo assim não. Eu já estava sentindo. E aí eu orei e falei, vou lá. E ainda fazer a prova, falei, se a diretora falar isso e isso, porque assim, irmãos, a nossa vida é cada passo Deus direcionando. E eu falei, eu vou lá falar com a diretora. Se ela reagir dessa forma, eu vou entender que é um sinal de Deus, sabe? Eu começava a fazer prova com Deus. Porque eu não queria errar. Eu não queria falhar. E aí, naquele momento, a diretora falou exatamente o que eu esperava ouvir. Eu falei, pronto, isso foi um sinal. Aí foi quando eu rompi esse primeiro vínculo. E aí eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus. E foi aí que surgiu, né, a questão da gente criar um seminário espiritual. Vê. Que a gente já fez o quê? 7, Ximene? 10? Não sei. Juntando lá e cá, eu acho que a gente fez aproximadamente uns 10 seminários espirituais, onde eu vi as pessoas sendo curadas, libertas, salvas, e muitas coisas Deus fez. Em cada seminário, Deus operou tremendamente. Mas sabe o que eu quero dizer? Quando eu comecei a dar os passos, Deus começou a respaldar, porque eu comecei a ter fé. É ousar. Eu não tinha ainda uma resposta concreta do que eu ia fazer a partir dali, mas eu tinha certeza que Deus estava me encaminhando. Sabe aquela certeza que Deus está te encaminhando e que Ele já falou com você, mas às vezes, pelo seu apego, você fica ali segurando quando Deus tem algo muito maior para você, mas você está pegando aquele porquinho, você está segurando aquilo ali, achando que é o melhor para você, e Deus está te dizendo, filho, eu tenho algo tão maior, tão extraordinário, e você está se apegando aqui. E foi muito interessante, porque aí eu desfiz alguns vínculos, mantive um. E eu vou dizer para vocês, um dia antes do primeiro seminário, porque eu exatamente deixei para preparar o seminário, para preparar, ver quem ia estar, quem ia ministrar, fazer todo o pré-seminário. Um dia antes, eu recebi um telefonema que mudou circunstancialmente a minha história profissional. Às vezes é difícil ser como Abraão, mas é o que Deus muitas vezes está requerendo. Fé. E não é isso, quando eu estiver garantida aqui, aí eu largo isso aqui. Se Deus, olha o que eu estou dizendo, deu a direção, Ele vai respaldar. E hoje eu consigo tanto cuidar, né,
do que eu queria, que era mais a obra mesmo, como Deus realizou o sonho da ONG, que funciona aqui ao lado, quem não conhece pode conhecer, e outras tantas coisas. E eu penso hoje, se Deus não tivesse escutado a oração que a irmã Marli foi testemunha, lá atrás, 10 anos eu estou falando, e foi muito mais, né? Ali, quando eu estava externando, eu já estava incomodada. Porque tudo que a gente faz aqui só vai valer o que for para a eternidade. O que não for, fica aqui. Ontem a gente fez um velório, né, irmão Gilberto? Tudo aqui acaba. O rapaz lá do cemitério falou, a gente está enterrando 30 pessoas por dia aqui, só no Santa Amaro. 30 pessoas por dia. E 10 dessas pessoas são jovens e vítimas de homicídio. Vê a responsabilidade da igreja, né? 10 jovens vítimas de homicídio e as outras causas AVC, e vai misturando, né? Algumas outras causas, mas ele me disse isso. Eu sempre procuro conversar, né? E tentar falar alguma coisa de Jesus, e eu comecei a observar a realidade. Mas sabe qual é a realidade? Ali tinha jovens sendo enterrados, tinha idosa, como foi o caso da irmã Maria ontem, e tinha outras pessoas de outras idades, mas o fim ali é o mesmo. Mas o que você construiu aqui é o que vai determinar o que vai ser depois. Aqui é um espaço de tempo bem curto, o pastor Cláudio falou isso ontem. É uma linha bem pequenininha. A linha continua depois. E aí ou é céu, ou é eternidade com Cristo, ou não. A escolha é nossa. Mas o que a gente tem que pensar hoje? O que eu estou fazendo com a minha vida e o que eu estou fazendo para Deus? Para Deus. E não é só pensar, é começar a orar, é começar a buscar uma direção, é começar a dar passos. Por quê? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando de Jesus. A nossa família muitas vezes está precisando, nós estamos precisando de Jesus muitas vezes, né? Quando eu falo, eu me incluo, porque todos os dias a gente tem que buscar Cristo, todos os dias a gente tem que orar, todos os dias a gente tem que ler a palavra, todos os dias a gente tem que aperfeiçoar o que Deus tem nos dado. Mas uma coisa é certa, se você tem uma vontade, e eu sei que tem muita gente aqui que tem, de servir a Deus, né? Começa. Se você tiver um pouquinho de tempo, faz no seu pouco tempo. Porque se você for fiel no pouco tempo, Deus vai te dar mais tempo. E assim Ele vai multiplicando o tempo. E Ele vai fazer. Agora, se Deus já te deu um comando, não tarde. Porque o tempo é findo. E a gente precisa correr para fazer a vontade do Pai. Abraão, ele fez a vontade de Deus em tudo. Um homem de fé. E Deus abençoou a vida de Abraão e a descendência de Abraão. Que a gente pegue esse exemplo para a nossa vida. Quando Deus, ele aparece ali, né, através do anjo e fala com Abraão. Foi a visão de um anjo, mas foi Deus falando, né? Abraão, olha, tá ali o sacrifício. Deus está falando para mim e para você. Eu não vou pedir para Abraão o filho dele, não. Não vai existir execução, né? Isso aqui só foi para a gente entender que ele obedeceu e que ele teve essa fé. Mas Deus, sim, Ele entregou Jesus por mim e por você, para que você viva uma vida diferente. Valoriza o sacrifício de Jesus, porque Ele tem muito a fazer em você e através de você. Vamos ficar de pé? Pode subir, pastor. Eu queria que, nesse momento, você pensasse sobre a sua vida mesmo, sobre a sua história. Mesmo que você não dê passos agora, porque isso também leva um tempo. Mas que você coloque na presença de Deus qual é a sua vontade com relação ao teu ministério, ao teu chamado. Estou falando de coisas espirituais. Eu gostaria muito que nessa noite você começasse a falar com Deus se é o quê? É uma provisão que você precisa para você estar mais na casa de Deus? São respostas que você precisa para você entender o que Deus tem para você? Eu gostaria que você falasse com Deus mesmo e abrisse o seu coração, porque Ele é poderoso para fazer. E às vezes o que Ele quer é um passo teu. Talvez uma renúncia, talvez uma entrega maior.
né, Socorrinho? A entrega maior, a adoração, dizer de fato, não, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Tu és tudo que eu tenho. Ou então até mesmo desabafar, Senhor, eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E eu reconheço isso, mas a partir de hoje, porque existem marcos na nossa vida, né? Tem dia que a gente fala assim, a partir de hoje vai ser diferente, Senhor. E eu sei que muitas pessoas aqui já falaram a partir de hoje, muitas vezes, mas não cumpriu, mas não importa. Deus é um Deus que renova. Renova a esperança, renova o chamado, renova a vida. Mas se você sabe, e você já até escutou de Deus o chamado, se entrega completamente, sem medo, sem reservas, sem querer entender como que vai ser, como que eu vou falar, como que eu vou fazer. Porque essas pessoas da Bíblia que mais confiaram no Senhor foram aquelas que foram usadas tremendamente, mas todas elas se achavam incapazes. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Pai, estão aqui teus filhos, todos eles escolhidos, Pai. Todos eles, Senhor, têm um chamado, um propósito. Eu creio que todos, sem exceção, foram escolhidos desde o ventre materno. Eu tenho certeza, meu Pai, que tem pessoas aqui que agora acham estar ardendo dentro de si, por mais de Ti, por Te conhecer, por entender o sentido até da existência, Senhor. E eu sei que o Teu Espírito, Pai, Ele está aqui. E eu sei, Senhor, que Tu conheces cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, Pai. Eu sei, Deus, que tem pessoas que têm urgência em fazer a Tua obra neste lugar, Senhor. Tem pessoas, Senhor, que têm um chamado, Senhor, para algo tão extraordinário. Então eu te peço, Pai, como Tu és o Deus da provisão, começa, Senhor, a possibilitar. Ó Deus, dá tempo, dá condições, Pai. Abre portas onde não há portas. E que cada um deles seja fiel, Senhor, no que tem falado, no que tem prometido. Porque muitas vezes, diante da dificuldade, nós falamos tantas coisas, prometemos tantas coisas, mas o tempo vai passando e a promessa vai ficando. Mas Deus, eu sei que o Senhor anseia por estar com eles, por falar com eles. E eu sei que nessa noite Tu falaste, Senhor, aos corações. Deus, toma o Teu trono na vida de cada pessoa que aqui está. Toma o Teu reino. Ó Deus, quantas pessoas aqui entraram que já estão até desistidas, Pai. Mas o Senhor nessa noite dá sentido à Tua história, à Tua existência, ao Teu chamado. Ele te chama para perto. Ele te chama para te conduzir. Ele te chama. Ele te chama. Aleluia. O Senhor te chama. E Ele te toca de uma forma diferente. Ó Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir o Teu chamado e obedecer a Tua voz. Nos ensina, Senhor, a escutar a Tua voz. Nos ensina a entender o Teu propósito. Nos mostra o caminho. Porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, nada somos. Senhor, nós entregamos o nosso coração diante do Teu altar. E a nossa vida também. Porque Tu és, Senhor, bom. E é o nosso Pai, o que cuida, o que livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Existe alguém aqui nessa noite que, ouvindo essa mensagem, na verdade Deus te trouxe a esse lugar, você sabe que precisa mais de Jesus. De repente nunca entregou a vida para Ele, nunca confessou Jesus, que é maior que Abraão, que é maior que os profetas, maior que os presidentes, os governadores.
Você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós fazemos isso, nós, além de garantirmos acesso ao Pai, nós estamos nos transportando para o reino do Filho do seu amor. E se você nunca fez isso, hoje é uma grande oportunidade de você fazer. Tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida, até ama Jesus, até gosta de ouvir a mensagem, a palavra, mas nunca tomou uma decisão como essa e quer fazer isso hoje? Eu queria convidar você para levantar a sua mão, que eu quero fazer uma oração por você, caso você queira. Ou se de repente você está aqui e nunca entregou a sua vida, aliás, e afastou-se do caminho do Evangelho, de algum momento, por alguma razão, qualquer que seja, deixou de caminhar, deixou de fazer o que fazia e precisa voltar para Jesus. Eu queria que você levantasse também a sua mão, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição, na condição 1 ou na condição 2, e deseja, Senhor, eu quero, está dizendo para o Senhor, dizer, pastor, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante sua mãozinha assim para orar por você. Tem alguém? Não? Eu quero orar nessa noite. Quero orar mais uma vez, nos preparando já para encerrar. Mas eu quero orar agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concedeu de estarmos aqui, de adorá-lo, de dizer o quanto que Ele é bom e ouvir a sua voz pela sua palavra e sentir o Senhor, porque eu volto para casa sabendo de que o Senhor esteve aqui. Como disse Jacó para quem leu Gênesis por esses dias, o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de poder te adorar. Obrigado, Senhor, nós temos a certeza de que isso ainda é pouco para que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós queremos viver uma intimidade muito mais profunda com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajude nessa caminhada. Que nada, mais nada possa atrapalhar. E aquilo que de repente o inimigo colocar como pedra de tropeço, nós possamos estar atentos e jogar fora, e pular e saltar. E o Senhor indo adiante, aplanando os caminhos tortuosos, Pai, porque nós queremos muito mais do Senhor. Aleluia. 2022, sem dúvida nenhuma, será o ano da intimidade profunda com o Senhor. Os nossos pedidos são mais espirituais que materiais, porque o espiritual vai para a eternidade, o material aqui mesmo fica. Mas nós sabemos que mesmo assim, quando nós buscamos primeiro o reino, aquilo que vem do alto, o Senhor acrescenta todas as coisas. Pai, eu te peço, leva esse povo lindo e abençoado para casa em paz, em segurança. Livra do perigo, Senhor. Acampa anjos ao redor e dá uma semana de muita prosperidade espiritual, financeira, em todas as áreas, de amor, harmonia, a tua bênção na família e dentro da parentela, para a glória do teu nome, o nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus diz: amém. Quer falar algo, pastora? Não? Então estenda suas mãos, por favor, para receber a bênção apostólica, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino, do glorioso, do majestoso, do doce Espírito de Deus, repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa. E todos com muita alegria dizem, só quem disse amém, aquele abraço assim, olha bem no olho de alguém e fala para ela assim ou para ele: juntos e aliançados, vão em paz, em nome de Jesus.